Glória a Deus, aleluia. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, a vida eterna. Louvado seja Deus. Esta é a palavra de Deus que você conhece na sua Bíblia, que está escrita lá na primeira epístola segundo João, capítulo 1, do versículo, na altura do versículo 8, do capítulo 1 ao versículo 8. Eu fiz uma leitura aqui para você entender o que Deus falou através do grande apóstolo João, que foi um dos que pagaram o preço pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele está falando, fazendo uma inscrição, uma narrativa aqui das coisas que alguém ouvira falar desde o princípio. Esse Jesus que alguém só ouvia falar dele, que um dia regressou dos céus e se fez homem. E estava ali pregando juntamente com seus discípulos, dos quais um desses escreve esta carta, que é o apóstolo João. O nome da primeira epístola universal do apóstolo João é o nome desse texto, dessa leitura que eu fiz, né? A palavra da vida foi manifestada na carne. Está dizendo aqui, a palavra da vida foi manifestada na carne, né? Ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Louvado seja Deus. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele diz: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, né? E aí eu deixei o versículo, eu fiz essa leitura até o versículo 5, e fiz lá no versículo 8, está dizendo: se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esta é uma realidade. E no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? No versículo 2 ele diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. É a sorte de todo mundo. É porque Jesus é a propiciação não somente pelos pecados da igreja, mas pelos pecados de todo mundo que crê nele, que se achegar ante a ele e arrepender, eles serão perdoados, né? É a sorte do homem. Porque Jesus é essa propiciação. É um sacrifício propiciatório para perdoar o pecado de todo aquele que se chegar ante a ele, que sair das suas iniquidades e olhar para Jesus, esta pessoa será perdoada, né? Então ele disse o que era desde o princípio, o que ouvimos, que alguém ouviu falar primeiro de Deus, de Jesus, mas não tinha visto com os olhos, né? Por isso que ele falou que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. Eles ouviram Jesus falar no meio deles, mas viram com seus olhos, né? E as mãos deles, né? E os nossos olhos, né? E as nossas mãos tocaram, ele diz, tocaram da palavra da vida. Eles ouviram com seus ouvidos e viram com seus olhos, e as suas mãos tocaram da palavra da vida. Eles pegaram na mão de Jesus a cada dia para cumprimentar, tocaram na palavra da vida, que era o próprio Jesus. Porque ele diz, porque a vida foi manifestada. Ele diz que a vida foi manifestada e nós a vimos. Ele está falando, testificando da ação de Jesus no meio deles. E nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, esta vida que estava com o Pai e nos foi manifestada. Glória a Deus, é realmente o que a Bíblia diz. O que vimos e ouvimos, ele está dizendo na carta, isso vos anunciamos. Por que ele estava anunciando? Para que também tenhais comunhão conosco. Por que eu estou anunciando? Para que você também tenha comunhão com a igreja. Você que está de fora da igreja, que está em comunhão com Deus, você se chega ao povo que anuncia e também tenha comunhão com Jesus Cristo através da igreja, né? Para que também tenhais comunhão conosco. E ele diz, a minha comunhão também é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Se eu estou anunciando, você também terá a partir de agora, por esta palavra, a comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, né? E a nossa comunhão, ele está dizendo, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não é diferente nos dias de hoje. A todos que se achegam a Deus através da palavra de Jesus, têm comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, através da palavra, através dos ensinamentos. Ele diz que estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Agora, o versículo... vou fazer aqui o versículo 5 agora. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, amém, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todo aquele que pratica a verdade, não há treva na vida dele. Ele vive cercado da luz, que é o Espírito Santo. Mas se andarmos na luz, ao discipulado, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz, se nós andarmos na luz como Jesus andou, temos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta é a realidade da Bíblia. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos,
E não há verdade nele. Quando o homem diz eu não tenho pecado, ele está enganando-se a si mesmo. E aí não há verdade nele, é o que a Bíblia diz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós homens confessarmos os nossos pecados diante do Senhor Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Isso é o ensinamento da Bíblia. Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e ainda faz os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica de toda a injustiça que há em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. O homem que diz que não peca, faz-lo mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. A palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos aí, depois de conhecer ele, se alguém voltar a pecar, ele diz que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E a Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Esta é a palavra que dele eu ouvi e pratiquei e que dele eu anuncio para a sua vida. A palavra da salvação, a palavra do perdão, a palavra que você tem acesso ao Pai, a palavra que você tem acesso ao Filho e ao Espírito Santo. Por esta palavra, só praticar a verdade. E quem pratica a verdade não anda em treva. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Esta é a glória do Pai, é do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Senhor Deus, conceda esta palavra, graça a todos que ouvirem ela, em nome de Jesus. Conceda para nós a graça e o poder e o perdão dos nossos pecados a cada dia das nossas vidas, em nome e autoridade do Senhor Jesus, e assim seja. Amém.